Beleza. Então, ó, falei para vocês verem essa aula aqui sobre filtragem colaborativa, parte 1, né, que são os métodos lá baseados em KNN, né, filtragem colaborativa baseada em vizinhança de itens, baseada em vizinhança de usuários. Alguém aí não conseguiu assistir? Todo mundo conseguiu? Pode falar, gente, não tem problema não. Pode falar, e se não tiver conseguido. Eu só consegui assistir até a metade. Não Tá. consegui assistir até o final. Aham. Não, beleza. Aí. Mais alguém não conseguiu? Todo mundo? Eu até assisti, mas a parte de que mostra as funções e tal, eu nem prestei tanta atenção assim, porque eu não entendi bem. Tá. Vamos lá, eu vou tentar fazer meio que um resumão, né? Porque acho que não tem muito sentido eu explicar aqui, porque lá no vídeo gravado dá para vocês parar, voltar e, né, assistir de novo. Então, vou meio que fazer um resumão assim, só dos pontos principais. Só que antes disso, eu queria chamar a atenção de vocês, né, para o enunciado daquele trabalho lá do trabalho prático, que é para implementar os códigos e submeter lá no Kaggle. Inclusive, eu até mandei um aviso aqui para vocês, né, que o link foi atualizado, tá? Aquele link que está lá nos slides da introdução é da turma lá de 2019, né? E a gente até chegou a usar esse link aí no ano passado para os alunos submeterem os trabalhos, só que eu não lembrava que tinha um problema que quando a competição fechava, acabava, né, o deadline lá que foi especificado, o sistema ele não atualizava o leaderboard lá, né, que é aquela tabela lá com os times, né, com os participantes. E então até aparece lá algumas pessoas, mas assim, tinha outras pessoas que estavam participando, só que elas não apareciam lá, né? Então aí o Zanon, né, que é um aluno meu lá de mestrado, ele se prontificou a criar uma nova competição com os mesmos dados, né, mesma base de dados, mesma especificação. E a gente colocou até o deadline agora para daqui 10 anos, né? Então, a gente tem 10 anos aí para usar agora essa competição. E então, quando vocês começarem a submeter os trabalhos, submetam aqui nesse link novo, tá? Não é mais aquele de 2019. Professor, Oi, pode falar. eu tentei entrar no link que vocês mandaram, mas aí, eu não sei se é só para mim, aparece It's only invited users may participate. Aí eu não sei se talvez eu esteja usando um outro e-mail. Foi esse link novo que você tentou? Tá. Porque eu estou usando meu Gmail, não estou usando meu e-mail USP. Não tem muito... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Host... Onde que eu vejo, hein? Eu estou logado. Vamos ver aqui, host... Set, submissões, privacy, vamos ver. Ah, tá. Não, entendi. Tem que ter esse link aqui, ó. Eu vou copiar. É isso aqui mesmo. Então, aqui tem que pegar esse link. E eu vou até colocar aqui já na especificação, ó. Ô, professor. Oi, pode Só falar. um minuto. Eu consegui acessar na normal, competição nova. Você conseguiu Olhar os códigos pra ver. Não, eu tô aqui nela, normal, navegando. Como se fosse uma tá. outra competição do Kaggle comum. Às vezes Entendi. é porque eu entrei no meu e-mail comum, não pelo e-mail USP. Ah, não, mas eu tô com o meu e-mail comum também. Eu tô logado pelo meu Gmail. Deixa eu ver aqui se tem... Você conseguiu join aqui, fazer o join?
join this competition. Peraí. Cadê? Sim, achei o aviso que ela tá falando aqui, tá aqui no canto da tela. Sim, ele tem um avisozinho no canto. Tá, então, aí eu tô colocando aqui agora esse link, ó, deixa eu mandar aqui no chat, aí eu vou, aí vocês tenta cadastrar, mas eu acho que é bem provável que seja isso, né? Aqui, ó. Agora dá. Isso. E Pronto. estou vendo aqui a mensagem da Maria Alice. Você conheceu meu irmão, Maria? E agora foi. Sim, na época do intermídio, faz bastante tempo. Ah, que legal. Nossa, faz tempo mesmo. Sim. Legal. Eu tô no intermídia, né? Sou do mesmo grupo, né? E, meu irmão fez a graduação aqui em 94 a 98, e ele fez acho que foi a IC dele com o professor Edson. Isso. Isso mesmo, era o paizão. Mas agora ele até tá aposentado já, né? Mas o laboratório continua o mesmo, né? Sim. Legal, bom. Tá, então, ó, o link tá aí, né? E aqui, então, deixa eu só atualizar aqui a especificação, gente. Já vou até explicar para vocês aqui. Então, ó, eu já vou colocar essa especificação lá no TDIA, tá? E aí aqui estão os algoritmos que são aqueles que são obrigatórios, né? Que vocês devem implementar e submeter lá no Kaggle para fazer a coleta, né? A análise lá do desempenho, né? Então, assim, já tem esses dois aqui, ó, que são já dessa aula da filtragem colaborativa, que é desses slides aí, dessa aula que eu pedi para vocês assistirem, né? Que é o KNN baseado em item e o baseado em usuário. Tá? Então, eu já vou até colocar lá, daí vocês já podem ir implementando, né? E submetendo lá os resultados lá e experimentando, né? E rodando lá porque assim, o que acontece, né? Pelo sistema do Kaggle, vocês vão vir aqui em Data e vão baixar esse Train Data que está aqui, ó, que é esse arquivo, tá? Deixa eu mostrar aqui ele para vocês. Cadê? Datasets, databases. Cadê? Kaggle. Não tá aqui. Tá aqui. Kaggle. Esse aqui, ó. Então, esse Train Data, esse aqui vocês vão baixar ele, tá? Esse arquivo aqui, o que ele tem, ó? Tá demorando um pouquinho. Ó, ele tem IDs, né, Não consegui enxergar? Então, na verdade, se conseguir aumentar um pouco mais. Aí tá aumentando. Tá lento meu computador, acho que é o frio. Então aqui ele tem o IDs de usuários, tá? IDs de filmes. Tem os ratings, que, assim, seriam as estrelinhas que o usuário dá para um filme que ele assiste, tá? E tem o timestamp também, que é uma data, né, que ele deu essa nota. Esse dataset, ele é real mesmo, né, assim, a gente se baseou
uma base de dados, né, de recomendação. E então aqui, em algum momento, esse usuário 1 aqui, para esse filme, a gente até tem os dados aqui de qual filme que é, tá até no... deixa eu fazer melhor, quer ver? Sair daqui. Deixa eu abrir aqui o... de movies... porque fica melhor para ver, ó. Então aqui, ó, esse arquivo aqui, moviesdata.csv, ele também tem mais informação, do tipo, qual que é o ID do filme, né? Então aqueles mesmos IDs que estão aqui nesse arquivo de treinamento do filme, né, é o mesmo daqui, tá? Então, por exemplo, o ID número 1, né, do filme 1, é o Toy Story, de 1995, e aí aqui ele tem até algumas informações de gênero, né? Então, por exemplo, tem animação, para criança, comédia, né? Então, bom, aqui o único que eu conheço, acho que é o Toy Story, Father of the Bridge, acho que esse aqui é aquele, como é que chama em português, aquele filme do... aquele lá que o cara vai casar com a mulher, daí tem o sogro que é o Robert De Niro, né? Bom, enfim. Então, assim, você tem esses dados, aí tem dados de... Isso, acho que é entrando numa fria, né? E... aí vocês vão usar esse arquivo aqui, né? Inicialmente, gente, na filtragem colaborativa, conforme a gente vai ver aí nos algoritmos, ele não usa essas informações de gênero, né? Basicamente, a filtragem colaborativa, elas utiliza apenas as interações dos outros usuários, né? E tenta fazer ali aquelas associações, né? Calcular similaridades. E então, para esses dois primeiros algoritmos de KNN, não vai precisar desse segundo arquivo aqui, né? Mas mais para frente, né, com a filtragem baseada em conteúdo, aí vai precisar. Então, vocês vão baixar esse arquivo, né? Vocês vão usar isso daqui para treinar o algoritmo. Então, por exemplo, para o KNN, vocês vão usar esse arquivo aqui para calcular, por exemplo, a similaridade dos usuários, né? Caso você vá aplicar o user KNN, ou a similaridade dos itens, né? E se você usar um KNN baseado em itens, tá? E uma vez que você treinou com esses dados aqui, né, o seu algoritmo, vocês vão usar esse outro arquivo aqui, que é... deixa eu ver se é esse aqui. Teste... esse aqui, né, que é esse test data. Deixa eu abrir aqui também. Test data. Porque o que ele tem, ó, daí ele vai ter mais um conjunto de IDs. Essa segunda coluna aqui, ó, que é o user ID, tá? A terceira coluna é o movie ID e o timestamp também. E reparem que não tem o rating aqui nesse caso, né? Que é exatamente a nota que vocês vão tentar calcular, né? Vai predizer a nota e com base naquele conjunto de treinamento, tá? Então aqui já está dividido, né? Treinamento e teste. Então, treinamento você usa para criar o perfil do usuário, né? Fazer fazer o treinamento, né? Do modelo, né? E daí depois, com aquele algoritmo, com o modelo já treinado, vocês vão consultar esse arquivo aqui para saber quais que são os pares de usuários e itens para os quais você deve calcular a predição, tá? E aí, como que você vai submeter lá no Kaggle? Tem esse outro arquivo aqui, ó, submit file sample,
Deixa eu mostrar ele. Ó. Olha o que ele tem. Ó. Ele é um arquivo bem simples, que tem ID e o rating. Tá? Inicialmente ele está tudo zerado, tá? Mas reparem que esse ID, essa primeira coluna, é o mesmo ID daqui, ó, dessa primeira coluna daqui de cima. Tá? Que é um ID daquele par, usuário, item, para o qual você vai calcular a predição. Tá? Então você vai consultar esse arquivo test data, vai pegar lá primeiro par, o usuário 5 com filme 2962. Beleza. Então aí você usa o seu algoritmo já treinado, calcula a predição, supondo que seja uma nota 3,5, tá? Então você vai vir aqui nesse arquivo, vai editar ele, né? E vai colocar lá o ID 0,3,5. Tá? Então você vai fazendo isso para todas as linhas, né? Todos os pares que estão nesse arquivo test data. Tá? Então é basicamente isso. E aí, uma vez que você criou um arquivo desse daqui, é só submeter lá no Kaggle, tá? E aí ele vai te dar a nota já, vai dar o resultado da sua submissão. Professor, Oi, pode falar? uma dúvida. Naquele arquivo ali, o senhor falou da dupla de dados, né, da User ID e Movie ID. O timestamp, então, ele não é. Eu não considero ele como um ID. Esse mesmo usuário não pode ter dado duas notas para o mesmo filme em dois momentos diferentes. Não, é provável. Olha, tenho quase certeza que não tem, não, tá? Assim, pelo menos ninguém chegou a reclamar disso para mim, né? Mas assim, eu acho que não, tá? Então, mas se você quiser fazer um teste rápido, pode tentar, né? Tipo, tenta ver se tem algum par repetido. Mas Tá eu bom. acho que não tem, não. O que pode ter esses IDs que estão aí, eles têm alguns buracos, tá? Então não estão sequenciais, né? Então pode acontecer aí de você ter algum buraco, tipo, não tem usuário 23, por exemplo, tá? Então não é simples, não está linear, né? Esses Ah, não, isso IDs, sim, isso tá? sem problemas. Mas a dúvida é mais se o timestamp ele é importante ou não nesse sentido de ele faz parte da chave dos dados ou ele não faz parte da chave. Assim, de usuário ele ter dado duas notas diferentes, duas notas para o mesmo filme, em tempos diferentes, sim, poderia acontecer, mas eu acho que não vai ter isso, né? E também, da mesma forma, também não vai ser, não vai ter o mesmo timestamp ao longo, né, desse arquivo, tá? Apesar que tem sim, né? Tem esse aqui, ó. Então tem Ah, não, o uma. mesmo timestamp pode ter. Isso é normal até, né? Mas o que eu fico me perguntando é o mesmo usuário aparecer duas vezes aí. Com o mesmo filme, com notas diferentes. Eu acho que não. Eu acho que não tem, não. Mas dá uma verificada, né? A questão do timestamp, tem algoritmos que utilizam também esse timestamp, porque assim, as preferências do usuário não é uma coisa estática, né? Então, assim, pode ir mudando conforme vai passando o tempo. Então, né, até uma sugestão, né? Vocês quiser tentar fazer alguma melhoria nesses algoritmos básicos, considerar o timestamp e tentar criar alguma maneira ali de você, por exemplo, considera as últimas interações dele para meio que ditar, né, qual que é a preferência dele, sabe? Porque, por exemplo, você pode ter usuário aí que faz, sei lá, 5 anos que está no sistema e você tem a primeira nota lá de 5 anos atrás, e aí as preferências dele foram alterando conforme foi passando o tempo. Então, assim, tem algoritmos que se baseiam nessas informações,
mas pela aqui na especificação não tem nada, não tem nenhum algoritmo obrigatório nesse sentido, tá? Então fica como sugestão mesmo, caso vocês queiram utilizar o timestamp, tá? A princípio, não, a gente não vai precisar dele para esses algoritmos obrigatórios, tá? E aí, como é que vai funcionar, gente, a questão do, né, do funcionamento, assim, do tipo, você vai submeter e aí o que acontece, né? Então, você vai pegar lá, tipo, vai pegar esse primeiro algoritmo, vai implementar ele, vai abrir os arquivos, né, de treinamento, teste, de submissão. Supondo que você criou lá um arquivo, né, de resultado, você vai submeter aqui, o sistema vai te dar o resultado, né, que é em termos de RMSE, né, que é o Root Mean Squared Error. E aí o nome de vocês vai aparecer aqui, né, com o leaderboard, no leaderboard, tá? Então, se você começar a versão do seu algoritmo, ou fizer uma nova submissão com, né, com alguma modificação, ou com alguma ou até mesmo um outro algoritmo, ele vai sobrescrever, tá, aqui o seu nome aqui no leaderboard, tá? Então, o que você deve fazer, né? A cada submissão, anota, né? Então, para esse algoritmo aqui, o meu resultado foi esse, tá? E aí, anota, inclusive, as configurações, os parâmetros daquele algoritmo. Então, você vai implementar lá o KNN, user KNN, beleza. Você vai determinar lá um valor de K, que é o número de vizinhos mais próximos. Supondo que você especifique, eu vou tentar com 50, o K é igual a 50. Então anota, fala assim, o user KNN, K igual a 50, RMSE igual a tanto, né? E aí, numa segunda submissão, fala, vou testar agora com K maior, vou testar com 100 agora. Então, ele vai te dar um novo RMSE, vai sobrescrever aquele que está lá, né? E só que como você tem anotado, você, né, anota de novo, né? Com K igual a 100, agora o RMSE foi esse. Por que isso? Porque o trabalho exige que você faça depois um relatório de desempenho. E nesse relatório você deve colocar né, todos esses resultados que você foi coletando, de todas as submissões. Tá bom? E que está aqui, né? Relatório de desempenho. Aí você pode, né, vai fazer uma discussão desses resultados, né, em termos do parâmetro escolhido, comparação entre os algoritmos, tá? Então, a ideia é que não é simplesmente submeter e ver ali o que ficou melhor, né? Você tem que também fazer essa análise comparativa, tá? Tudo bem, gente? Então a submissão dos arquivos, né, de resultado no Kaggle. Kaggle vai te dar o resultado lá do RMSE, né? E aí você vai criar o relatório submeter no TDIA mesmo, tá? Então lá no TDIA você submete um PDF lá. Eu coloquei a data aqui, gente, para 19 de julho, tá? A princípio, a gente tem aí um pouco mais de um mês, né, para fazer. Dependendo, a gente pode também estender mais um pouquinho, tá? Então, a gente também é negociável essa data aí, tá bom? Tudo bem? E, aí, assim, é sempre legal também você ir olhando aqui o leaderboard e tentar se comparar também com os colegas, né? Porque às vezes
até lembrando, né, da competição passada, né, o RMSI aí da turma ficou em termo aí por volta de 0,95, 0,96, né? Então, assim, se ficar uma coisa muito absurda, do tipo 2, alguma coisa, tem alguma coisa errada, tá? Então, assim, tenta... para esses primeiros algoritmos aí, eu provavelmente vai ficar aí por volta de 1, alguma coisa, tá? Conforme a gente vai vendo os outros algoritmos, aí vai diminuindo, né? Vai melhorando o resultado. Tá? Beleza. Então, ó, a gente vai ver esses dois algoritmos aqui, né? Que a gente nessa aula, tá? Deixa eu abrir aqui os slides, ó. Então, assim, esses dois algoritmos, filtragem colaborativa baseada em vizinhança de usuários e de itens, fazem parte da que a gente chama da filtragem colaborativa. Tá? Então, a filtragem colaborativa é meio que uma classe de algoritmos de recomendação que, assim, é extremamente popular e você tem muitos algoritmos diferentes, tá? Nossa, mas tem muito mesmo, assim, acho que né, não dá nem para contabilizar, porque, assim, naquela época do Netflix Prize, foi o boom, né, da área, e aí, tipo, cada artigo publicado era uma versão diferente de um algoritmo, uma melhoria, alguma abordagem um pouquinho diferente. Então, assim, naquela época, o que estava em evidência, né, era tentar melhorar a acurácia desses algoritmos. Por quê? Porque os pesquisadores estavam participando daquela competição e eles queriam ganhar o prêmio, né? E aí, para ganhar o prêmio, tinha que melhorar a acurácia, que era baixar o RMSE, né? Então, tinha o RMSE lá da competição do Netflix, e quem diminuísse, né, quem melhorasse esse erro aqui em pelo menos 10%, ganhava $1 milhão, né? E assim, se a gente fizer um comparativo com hoje em dia até a gente encontra, né, trabalhos sendo publicados que propõem algoritmos novos em termos de melhoria de acurácia, mas assim, hoje em dia assim, o pessoal está mais interessado assim, em outros aspectos de avaliação, tá? Então, por exemplo, analisar a diversidade, analisar a experiência do usuário, também em termos de, não mais em MSE, mas em termos de ranking, né? Então, melhorar o ranking das recomendações. Tipo, você tem a lista de itens recomendados, aí você analisa esse ranking usando outras métricas, como, por exemplo, NDCG, precisão, revocação, tá? E também abordagens assim mais atuais, tipo, faz recomendação online para usuários, né, em e-commerce, né, baseado em sessão. Então, assim, hoje, né, os trabalhos publicados estão bem mais interessados em outros aspectos, tá? Mas vamos ver aqui um pouco, né, porque assim, essa teoria, né, esses conceitos mais básicos que a gente vê aqui, ainda podem ser aplicados, né, essas técnicas mais avançadas também. Então, a filtragem colaborativa, qual que é a ideia principal dela, né? É você usar a sabedoria da multidão. Então, aquele conhecimento da massa, né? Você se baseia na opinião, ou na opinião coletiva para gerar conhecimento. E uma vez que você tem, né, uma comunidade que faz interações para um conjunto de itens, né, de produtos, você consegue extrair conhecimento, né? Então, se usuários tendem a dar uma nota baixa para um filme ou para um produto,
provavelmente aquele produto ou aquele filme não é bom e não vai ser bem aceito para a maioria das pessoas, né? Então, a gente se baseia nisso, tá? Aí a gente tem algumas suposições, principalmente para essas técnicas mais básicas, que servem, né, para fazer, né, para funcionar o algoritmo, né? Então, os usuários, eles fornecem avaliações para os itens visitados. Então, a filtragem colaborativa exige, né, que você tenha interações. Até um problema de não ter essas interações é um problema bastante conhecido, que é chamado de cold start, ou partida fria, ou o problema do novo usuário, ou o problema do novo item, tá? São todos termos similares. E é o caso quando você não tem interação, né? Supondo que um usuário se cadastrou no sistema e esse usuário ainda não avaliou, não visitou, né, nenhum produto, nenhuma página, então você não sabe nada sobre esse usuário. E aí, uma vez que a filtragem colaborativa se baseia apenas nas interações, você não vai conseguir coletar nenhuma informação de preferência desse indivíduo, tá? Então, você tem que ter essa suposição, tá? Os usuários fornecem avaliações, e para aqueles usuários que não têm muitas interações, a gente pode usar outras abordagens, por exemplo, recomendação não personalizada, tipo, recomendar os mais populares, recomendar os itens mais bem ranqueados, tá? Então, aí, ou pedir para ele avaliar um conjunto de itens, tá? Que é o que a Netflix traz, por exemplo, o que a Netflix faz, por exemplo, né? Então, tipo, quando você se cadastra lá, ela pede para você avaliar alguns itens, né? Para ela começar a fazer as recomendações, tá? Outra coisa também, né, que eu já comentei, é que as preferências, no caso aqui nessa técnica, elas são estáticas, também que nem sempre acontece, né? Às vezes as preferências podem alterar, né, conforme vai passando o tempo, tá? Bom, mas aí, bom, já estou dando aula, mas eu não posso, eu falei que eu não ia dar aula, né, mas eu vou tentar focar nos pontos principais aqui, ó. Ó, aqui, gente, até que eu cheguei a comentar com vocês, a gente tem dois tipos de entrada, tá, para o algoritmo de recomendação, que é com notas explícitas, tá, interações explícitas, e as interações implícitas. Então, no primeiro caso, você tem algum valor ali de preferência, tá? Então, tipo, se você considerar lá um range de 1 até 5, né? A gente sabe que, por exemplo, para baixo de 3,5, abaixo de 2,5, né? O usuário ele tem uma tendência a não gostar, e acima, né, disso ele tem a tendência de gostar daquele item que ele avaliou, né? Então, por exemplo, esse usuário 3, provavelmente ele não gostou do item 2. Já o usuário 4, ele já gostou desse item 2, e assim por diante. Já nas implícitas, você só tem a informação de visitou ou não visitou, né? Então, você tem é um sistema binário, tá? E aí você tem mais dados, porque você pode coletar isso sem o esforço, né, do usuário dar aquela nota, mas você tem muito mais dados, tá? E aí você consegue inferir a partir dessas informações. E desse lado, a gente tem a saída do recomendador, que pode ser tanto em termos de predição, que é adivinhar uma nota, tá? Então ele vai predizer uma nota para um par de usuário item, que é o que vocês vão fazer no trabalho individual lá, tá? Você vai ter essa predição e uma vez que você tem essa predição, você pode usar isso, por exemplo, para aquele usuário, né, ranquear ou tipo, fazer uma ordenação pelas notas preditas, e aí você recomenda para ele, tá?
Então, meio que a predição, ela antecede a recomendação. Mas você pode fazer uma avaliação somente da predição. Por quê? Porque fazer essa ordenação aqui das notas preditas pode envolver outros aspectos, não só simplesmente você ordenar pelas notas mais altas, né, preditas, porque você pode, por exemplo, prejudicar a diversidade, né, às vezes você quer recomendar uma lista de itens para o usuário com um item de cada categoria, tá? E nem sempre fazer essa ordenação pura aqui das predições vai te gerar os melhores resultados. Então, por isso que os trabalhos que fazem predição de notas fazem a avaliação também na predição e não na recomendação, tá? Já no ranqueamento é um pouco diferente, porque aqui nesse ranqueamento você não vai predizer uma nota, você vai calcular um score daquele item para aquele usuário, tá? Então esse score, aí sim é usado para ordenar. Então você vai ter aqui um ranking para esse usuário 1, com base então nesse score, tá? De cada item. E esse score pode ser calculado de diferentes maneiras. Inclusive, a gente tem até algoritmos que fazem otimização de rankings. Eles tentam colocar, né, um item lá naquele ranking de modo otimizado de acordo com a posição dele e em relação também comparando, por exemplo, com os outros itens. Tá? Então, por exemplo, se você pega 2 itens que devem ser recomendados, aí ele tenta ver qual dos 2 devem vir antes, né? Então, esse primeiro aqui, o item 2, ele deve vir antes, né, no ranking do que o item 3. E aí ele coloca isso lá no ranking e faz isso, né, entre todos os itens, tá? Que é a ideia, então, as técnicas disso, né, são chamadas de Learn to Rank, tá? E a gente tem diversos tipos dessa abordagem, né? Você tem lá o Point Wise, você tem o Pair Wise, tem também o List Wise, tá? Então, para cada categoria dessa, né, tem um monte de artigo publicado, né, que propõe, né, uma técnica dessa. Então, o Point, ele simplesmente calcula esse score isoladamente para cada item e depois ordena. O Pairwise, ele vai comparar, né, vai fazer par a par. Então, falar entre o item 3 e o item 1, você calcula ali qual que deve vir antes. Depois o item 3 com outro item, depois o item 3 com outro item. E vai fazendo isso entre todos, sempre par a par, para poder encontrar essa relação, né, qual que deve vir antes do que o segundo, né. E o Listwise, ele tem uma visão mais global, né, então ele pega toda aquela lista de recomendação e tenta otimizar, né, a posição de cada item no ranking, tá. Enfim, então, assim, reparem que são métodos diferentes de você recomendar que calcula o erro. Ué, eu saí da aula? Professor, você ficou mudo por um instante, depois acho que travou. Mas tá professor, deu uma caída aí, eu acho também. Eu vi. Eu saí aqui, foi sem querer. Mas onde que eu parei? Eu falei aqui do RMSE, do mar. Foi quando o senhor foi começar a falar do RMSE para o RM reticências. Tá. Então, assim, são as técnicas são as métricas, né, que calculam a predição, tá? E no caso do ranqueamento, a gente tem outras métricas que são, por exemplo, a precisão,
A revocação também pode ser usada. NDCG, MAP, quer dizer, entre outras também, né? F1, tá? Então, são métricas que avaliam o ranking, né? Tá bom? Bom, eu vou passar um pouquinho aqui, então, a avaliação explícita e a avaliação implícita, eu já falei, tá? E aí entra no primeiro algoritmo, né, de filtragem colaborativa, baseado em vizinhança, e aí de vizinhança você tem vizinhança de usuário e vizinhança de item. A vizinhança de usuário é aquela ideia que o sistema encontra usuários que são similares a você, que têm preferências parecidas com as suas, e uma vez que ele gostou, por exemplo, de um filme, e você não, o sistema vai lá e te recomenda aquele filme. Tá? Aqui nessa figura, não é muito bem assim a filtragem colaborativa baseada em vizinhança de usuários, tá? Porque essa figura aí eu peguei da Netflix, e é uma figura antiga, e hoje em dia nem tem mais isso, porque ela usava a rede social, né, do usuário, se você linkava, né, a sua conta do Netflix com a do Facebook, e ele meio que mostrava recomendações com base no que meus amigos estavam assistindo, né. E eles cortaram isso, creio que seja por questões de privacidade, né, porque aí você vai ver, né, tipo, tem um filme lá que eu sei quem são essas pessoas e às vezes a pessoa não quer, né, que outra pessoa saiba que ela assistiu aquilo, né, coisa assim, né. Mas é mais ou menos isso, né, então supondo que esse conjunto aqui de usuários tenham preferências parecidas com as minhas, né, gostam das mesmas coisas que eu gosto. E aí o sistema vai lá e recomenda coisas que esses caras aí assistiram e gostaram, tá? Então, deixa eu ver aqui. Uma vez que a gente tem uma base de dados, tá? Uma base de dados que tenha, então, as interações, usuários, itens, é lógico que essa tabelinha ela não vai ser tão bonitinho como está aí, você vai ter um monte de buraco, tá? Então pode ser que você tenha valores desconhecidos, né? Então, pode acontecer. Porque essa matriz ela vai ser extremamente esparsa, né? Então pode ser que você não tenha notas como essas que eu estou cortando, mas mesmo assim você consegue aplicar o algoritmo. Então, assim, supondo que eu queira calcular a nota que a usuária Alice deu para o item 5, tá? Que é o que está em amarelo. Como que eu calculo essa nota? Como que eu prevejo eu prevejo essa nota, né? Qual que seria esse valor caso a Alice assista a esse filme ou acesse nesse item? Qual seria a nota? Gente, deu falha aqui no microfone também. Alô? Tá escutando? Perfeito, professor. Beleza. Esse microfone aqui, ele é daqueles de cortar o ruído, né? Ruído externo. Aí você precisa de pilha para funcionar.
E aí, volta e meia acaba a pilha, e aí eu tenho que parar o que tá fazendo, né? Então, deixa eu só pôr para carregar aqui. Beleza. Então, como que a gente faria, né, esse cálculo que está aí? Então, assim, gente, é simples, tá? O que você vai fazer? Você vai, inicialmente, supondo que aqui, né, imagina que você tem todos os usuários da sua base, né, não vão ser 5 usuários, você vai ter lá, tipo, né, 1 milhão de usuários, que seja. Mas você vai calcular a similaridade dessa usuária aí, né, que você quer calcular a predição, para todos os outros usuários, tá? Então, você vai... É uma métrica de correlação que você vai aplicar entre vetores, basicamente, tá? Então, o vetor dessa lista você vai comparar com o vetor do usuário 1, depois com o usuário 2, com o usuário 3, com o usuário 4, tá? Que métrica que você pode utilizar? Tem várias, tá? Várias medidas de correlação. Uma delas é uma métrica que chama Pearson, tá? Outra que é o cosseno, tá? Que é a similaridade de cosseno. Você pode usar também, tipo, o Jacquard. Euclidiana. Quais outros? Tem um monte, tá? Tem Manhattan também, distância de Manhattan, enfim. Tem um monte, tá? Um monte de métrica. Assim, as mais conhecidas, as mais usuais de se utilizar são essas duas primeiras, tá? Que é Pearson e cosseno, tá? Às vezes Jacquard também pode ser usado, mas as duas primeiras aí são as mais comuns. Então, basicamente, né, você vai pegar lá a usuária, a representação da Alice, tá? Então, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de... Não, vou pegar a Alice mesmo, tá? Então, a Alice aqui, ela vai ter essas notas aqui, ó, que são as notas 5, 3 e 4, tá? Na verdade, ó, eu tô até cortando já, tá? Esses valores aqui, porque fica até diferente lá do que tá gravado, tá? No que tá gravado, eu tô considerando tudo, e até acaba surgindo algumas dúvidas dos alunos quando eles vão tentar aplicar na prática, né? Que não tem notas todas preenchidas como estão aí. E então eu já estou fazendo com algumas notas faltantes para ficar mais claro, né? Então, assim, o que vai acontecer, né? Eu vou calcular a similaridade entre a Alice e o usuário 1, tá? Então, eu vou pegar aqui o usuário 1, que tem essas notas aqui, ó. Tem 1, 2 e 3, né? 1, 2 e 3. Só que, do jeito que eu estou representando aqui a Alice e o usuário 1, não está muito legal, né? Porque essa nota 5 é referente ao item 1, e essa nota 1 do usuário 1 é referente ao item 2, né? Então, o que é necessário fazer aí, né? Pelo menos para esse par, Alice e usuário 1, né? Eu vou usar aquelas notas que concorrem, né? Que foram avaliadas de maneira... né, pelos dois usuários, tá? Então, que no caso, então, é o item 2, que foi avaliado tanto pela Alice como pelo usuário 1, e o item 4, né, que foi avaliado também pela Alice e usuário 1, tá? Então, o meu vetor que eu vou usar para calcular a similaridade entre Alice e o usuário vai ser simplesmente o vetor 3 e 4 e o vetor 1 e 3, tá? Então, aqui eu vou chamar de vetor de Alice e vetor do usuário 1, tá? Os dois vetorzinhos aqui. E aí eu pego esse negócio e calculo essa similaridade, então, né, entre VA e V1, né? Beleza? Aí, para eu fazer calcular a similaridade agora entre Alice e o usuário 2, o que vai acontecer, né? Esses vetores vão mudar, porque agora
o vetor da Alice e do usuário 2 vai ser aqueles valores que são em comum, né? Que no caso aqui seria o item 1, que é a nota 5 e 4, tá? E 4 e 3, que também é do item 4, né? 4 e 3. Tá? Também, então, aqui eu vou calcular, usar isso, então, para calcular a similaridade da Alice com o usuário 2. Tá? Então, cada um desses pares, né, entre a Alice e os outros usuários, vai te dar um valor de similaridade. E você vai fazer isso para todos os usuários. Tá? Você pode fazer isso de maneira offline, tá? E normalmente é o que é feito. Então, normalmente, o que o pessoal faz, né? Você vai criar uma matriz de usuários por usuários. Tá? E aí essa matriz aqui ela vai ser preenchida, né, com todas as similaridades, usando, né, exatamente essa ideia que eu falei aqui, né, pegando as notas que são em comum, tá? E aí você usa essa matriz aqui depois de uma maneira online para calcular a predição. Tá? Ou, né, tipo, criar essa matriz aqui, ela é como se fosse o treinamento do teu modelo, né? Então, você, que nem, por exemplo, pensando no trabalho, né? Você vai pegar aquele arquivo de treinamento, que é uma representação dessa matriz que está aqui, né? E o treinamento do teu algoritmo seria criar essa matriz que está aqui. Tá? Então, você vai pegar lá, para cada par, vai fazer uma comparação de todos com todos os usuários, vai pegar as notas em comum entre cada par, né? E vai aplicar a métrica de similaridade e vai gerar essa matriz aqui de similaridade. Aí, com essa matriz de similaridade, você aí sim pode calcular a predição. Tá? Tá claro, gente, isso daí? Tá sim. Beleza. Então, deixa eu passar aqui adiante. Ó, então, essa daqui é a formulazinha, né? Para calcular a similaridade, tá? Então, essa daqui seria a correlação de Pearson, que é uma das métricas, como eu falei, você pode usar outras, mas uma coisa interessante dessa fórmula aí, né, dessa correlação, são esses valores aqui que estão subtraindo, ó. Então, tem esse e esse aqui, tá? O que são esses valores? Esses valores aí, eles são a média daquele usuário, tá? Então, U e V são usuários, tá? Então, usuário tipo Alice, usuário 1. E aí você vai pegar, por exemplo, a Alice, ela tem essas notas que estão aqui. Então, você vai somar tudo, vai dividir por 4, né, que é a quantidade. Esse valor, então, é a nota média da Alice. Tá? E a mesma coisa para todos os outros usuários, né? Você vai fazer isso daí e aí você vai usar aqui na fórmula para fazer a subtração, né? Então, o que essa fórmula faz? Ó, então, similaridade de U e V. Então, isso aqui é exatamente o que eu estou colocando aqui, ó. Similaridade entre uma coisa, entre um usuário e outro usuário, onde esses parâmetros, né, foi o que a gente pegou lá nas notas que são em comum entre esse par de usuários, tá? Então, aqui você tem o usuário U, o usuário V. Esse conjunto I U V que está aqui, ó, são os itens que foram avaliados
por ambos os usuários, tá? Então, vamos voltar aqui no exemplo. Então, o I, o V, né, de Alice com o usuário 1 seria, então, esse item 2, tá? Que é 3 e 1, e o item 4, né? Então, aqui é o conjunto item 2 e item 4. Já entre o I e o V entre o usuário Alice e o user 2, seria o item 1 e o item 4 também. Tá? São os itens que foram avaliados por ambos os usuários. E aí, ó, fica fácil, né? A gente aplicar agora a fórmula, né? Porque você vai ter um somatório, onde um I vai variar entre esses itens, né? Que são em comum. Vai pegar a nota que cada um desses usuários deu, tá? E vai subtrair da média dele. Tá? Então, a nota que a Alice deu para o item 1 vai ser subtraída da média da Alice. E o usuário 1 deu para aquele mesmo item, vai subtrair da média que desse usuário. Tá? E vai fazendo essa soma das multiplicações, né, no numerador. E no denominador é uma normalização. Então, você pega todos os itens também desse conjunto, pega a nota que aquele usuário deu e subtrai da média dele, eleva ao quadrado e tira a raiz. É a mesma coisa para o outro usuário. Tá? Então, é simplesmente aplicar a fórmula. Essa similaridade, então, vai te dar valores entre menos 1 e mais 1, sendo que menos 1 é totalmente dissimilar, tá? Não tem nada a ver um usuário com o outro, e o mais 1 quer dizer que os vetores são idênticos, né? Que provavelmente é o mesmo usuário ou bem próximo disso, né? Tá? Que é a correlação perfeita, né? Tudo bem a fórmula aí, gente? Entenderam? Professor, qual a possibilidade nessa correlação dela levantar alguma situação espúria aí, né? De repente, a similaridade, ela correlaciona, tipo, item 1 e item 2, ela faz um levantamento falso aí. O que pode acontecer, primeiro, né, você ter notas que não condizem com a realidade, né, então, assim, é que acho que é meio difícil, né, de fazer, porque é o próprio usuário que dá essas notas. Mas uma situação, assim, que é bem comum, entre um usuário e outro, você não tem nenhuma nota que seja em comum, né, então, acho que, não sei nem se aqui nesse exemplo que... Não, aqui acho que todo mundo tem alguma coisa em comum, mas supondo que, dado um par, né, entre a Alice e algum desses outros usuários, você não tem uma nota em comum entre eles, né? E aí você não vai conseguir esse vetor aqui de I u v, não vai ter nenhum item ali dentro, então você não consegue aplicar essa correlação. Se você não tomar esse cuidado, né, se você não fazer esse teste, verificar isso, a correlação vai te dar um valor lá, tipo, 0, né, caso você tenha, né, um valor padrão, né, então quer dizer, não é nem similar e nem dissimilar, né, e aí se você usar isso daqui para fazer uma ordenação, né, aquelas similaridades que tem um valor 0 vai estar ali no meio, né, mas assim, você não sabe se é similar ou se é dissimilar, né, então, mas está ali no meio, tá ordenando, você está ordenando, e pode ser que, se tivesse alguma informação, aqueles usuários seriam muito dissimilares, só que você está colocando eles ali no meio, né, entendeu? Entendi. E uma pergunta, não sei se é meio tola aí. Um passo anterior a esse,
você está trabalhando com dados em formato de matrizes, né? Um pré-processamento, vamos assim dizer, nesses dados, você consegue aplicar algumas, sei lá, alguns métodos, aqueles métodos basicões de álgebra aí nessas matrizes, tipo ortonormalizar, dar um pré-processamento nesses dados para poder eles ficarem mais apresentáveis, assim, para ficar mais fácil a manipulação deles em termos de recomendação desses Pearson, do uso do Pearson, do uso da similaridade do cosseno, que você comentou também. Você está perguntando em termos da estrutura dos dados, como que você representa eles, de uma maneira que fique mais fácil aplicar as técnicas, ou em termos de Estrutura dos dados. estrutura mesmo, né? Então, assim, vamos pegar pelo exemplo do trabalho, né? Lá no trabalho, aquele arquivo de treinamento, você vai ter uma representação assim, né? Tipo, o user ID, o item ID, né? A nota e o timestamp, né? Então, assim, né? Como eu mostrei naquele arquivo. E aí, na verdade, então, você não tem essa representação estruturada, né? De uma matriz, né? Usuário por item. Você vai ter uma coisa assim que é uma lista, né? Uma lista onde você vai colocar ali somente aqueles valores que são diferentes de zero. Então, por exemplo, para esses valores aqui, ó, vou pegar aqui, por exemplo, usuário 4, o item 1. Então, supondo que aqui você não tem esse item, essa rating, essa linha, né, usuário 4, item 1, não vai estar naquela lista, naquela representação, né? Então, tipo, é desconhecido, é valor faltante, né? Então, por que a gente usa essa representação aqui, ao invés de usar aquela representação na forma de matriz? Porque a matriz ela é extremamente esparsa. E, assim, dá para você, a partir dessa, criar uma representação bonitinha, né, de usuário por item, só que você vai estar consumindo muita memória, porque você vai ter muitos valores aqui que vai ter valor desconhecido, né, valor zero, tá? Então, por isso que a gente normalmente usa essa representação aqui de cima. E aí é questão de adaptar, né? Adaptar a leitura, né, desse arquivo, por exemplo, né, eu até fiz aqui, né? Para você pegar lá, por exemplo, quais são as notas que são conhecidas ou são em comum, né, entre os usuários. Então, se tivesse uma representação assim bonitinha, é só ir lá naquela coluna e consultar. Agora, numa representação dessa daqui, você tem que, né, fazer um processamento, né, fazer alguma outra maneira ali de coletar esses mesmos dados, né. Assim, uma dica é usar estruturas de dados que trabalhem com dados esparsos. No caso da linguagem Python, se você der uma fuçada, uma pesquisada, você vai encontrar lá, tipo, sparse matrix, uma coisa assim, sabe? Daí dá para você usar aquela estrutura e, inclusive, tem até algumas funções, né, que fazem essa leitura aqui, né, e aí você consegue meio que trabalhar com algo parecido com usar uma representação bidimensional, mas por baixo dos panos ali você está trabalhando com isso daqui de cima, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, Python, sparse matrix. Ó, é do SciPy aqui, ó, essa daqui, ó. Então, dá para usar essas estruturas, porque for trabalhar assim, fazer a conversão, né, de fato, para uma matriz binária real,
binária não, né? É bidimensional, você vai estar ocupando muito espaço, né? E esses valores aqui vão ter muitos valores zerados, tá? É isso que você tinha perguntado, Dona? Sim, é isso aí. Beleza. Obrigado. Ó, então, supondo que as similaridades que eu calculei entre a Alice e todos os outros usuários sejam essas daqui, ó. Tá? O que eu vou fazer, né? O passo seguinte é calcular essa predição. E como que é feita essa predição? É simplesmente calcular uma média ponderada, né? Onde a ponderação, né, o fator de ponderação é a similaridade. Antes de eu falar da predição, gente, eu esqueci de comentar com vocês. Até comecei a falar, mas depois eu não passei adiante, né? Que é essas médias, né? Então, por que a gente está subtraindo essas médias? Então, assim, tem uma explicação por trás disso, que é a seguinte: os usuários, eles têm propensões diferentes a dar notas mais altas ou mais baixas para itens. Então, se você pode ter, por exemplo, usuários que eles têm gostos parecidos, que eles gostam das mesmas coisas, só que ele é mais crítico, ele dá notas mais baixas e o outro usuário dá notas mais altas. Mas repare que assim, o que ele gostou ou não gostou é meio que parecido entre eles. A única diferença é que os valores absolutos dessas notas são diferentes, que é o que eu mostro aqui nesta figura. Ó. Então, por exemplo, ó, olha aqui, tipo, o Alice, que é a curva em azul, e o usuário 1, né, que é o que está em verde, reparem que para os itens 1, 2, 3 e 4, eles têm um comportamento parecido, né? Então, tipo, aqui, para o item 1, ele deu uma nota, né, aqui assim, né, essa aqui deu aqui, essa aqui deu aqui. Já para o item 2, ambos gostaram menos do que o item 1. Então, os dois deram notas mais baixas, tá? Já para o item 3, é meio que no meio termo, né? Então, os dois também deram uma nota um pouquinho acima, tá? Então, repare assim, que são notas completamente diferentes, tá? Então, aqui, ó, nota 5 e aqui nota 3, tá? Aqui nota 1, nota 3, mas são usuários muito parecidos. Por quê? Porque o comportamento o valor relativo, né, dessas notas é parecido, tá? E aí, quando a gente tira a média, subtrai a média, né, daquela nota, a gente consegue meio que isolar isso. Tá? Então, a gente vai considerar apenas o offset em relação à média daquele usuário. Então, se o usuário tem uma propensão a dar notas mais altas, que no caso aqui é a Alice, você vai pegar a média da Alice e vai subtrair de cada uma dessas notas. Mesma coisa para o usuário, para os outros usuários. E aí você consegue depois aplicar a correlação, né? Isso daqui, excluindo, então, essas diferenças absolutas, né, dos valores absolutos. Tá? Tudo bem? E a predição, como é que funciona? Bom, uma vez que lá na similaridade a gente subtraiu a média, aqui a gente vai somar de volta, né? Porque a predição você tem que ter o valor real, né? Não é simplesmente o offset. Então a gente pega, lá na similaridade a gente tira a média daquele usuário, e aqui na predição a gente adiciona de novo essa média, só que do outro usuário, né? Do outro usuário que a gente quer calcular a predição, tá? E olha só, né? Como que é essa predição? Esse conjunto U de U, que está aqui, ó, esse aqui, o que é isso, né? Isso aqui seria os K usuários
mais similares a U, tá? Então, usuário U, que é o que a gente quer calcular a predição, no caso a Alice, né? Então, a gente vai pegar aqueles usuários que são mais similares a Alice. Então, aí a gente tem esse parâmetro, né? O K, que é um parâmetro que a gente determina. Então, no caso aqui, se eu tenho, da Alice para todos os usuários, eu tenho todas essas similaridades, o que eu faço? Eu faço uma ordenação por essas similaridades, tá? Então, tipo, você vai ter lá o usuário 1 primeiro, depois você tem o usuário 2, depois o usuário 3, o usuário 4, já está ordenado, né? Então, aqui você tem a ordenação inversa. E se você determina K igual a 2, por exemplo, tá? Então, você vai pegar os 2 primeiros usuários. Se você especificar se K igual a 3, você pega os 3 primeiros, tá? Que são os mais similares. E aí esse conjunto de usuários é esse conjunto U de U aqui, tá? Bom, e aí é só depois aplicar, né? Só que repare que isso daqui, ó, é uma média ponderada. A média ponderada do quê? Desse negócio, que é a nota daquele usuário similar real, menos a média dele, tá? Multiplicado pela similaridade dele com U, que é o fator de ponderação, né? E aí aqui o denominador é a normalização. E repare então, né, que aqui a gente está subtraindo a nota do usuário similar, né? E aqui a gente está somando a média do usuário alvo, tá? Beleza? Então, ó, olha aqui, né, esse exemplo, né? Então, eu tenho aqui as similaridades. Então, se eu assumir K igual a 2, eu vou pegar os 2 primeiros usuários, e aí a predição vai ser o quê, né? Então, esse 4 que está aqui é a média da Alice, tá? Aí esse negócio aqui de baixo é que aí tá difícil de entender, né? Mas você aplicar você vai pegar a 4, né, mais o somatório da similaridade de U e V vezes a nota menos a média dividido pela similaridade U e V somatório, né? Então, tá bem confuso, né? Mas aqui, esses valores aqui, ó, são as similaridades, né, dos 2 usuários mais similares, que é esses daqui, tá? Aqui a nota real menos a média, e aqui a nota real menos a média de cada um desses usuários. E esse daqui, então, é só o denominador, né, que é essa parte aqui de baixo, tá? Então, isso aqui é o denominador, e nessa parte aqui, esse aqui é a parte do numerador, tá? Então, ficou bem confuso, né, isso daí, mas é a aplicação da fórmula, tá? Bom, aí tem algumas discussões aqui que eu vou passar, tá? Daí tá tudo lá na aula, né? Mas você tem alguns problemas de escalabilidade, você tem problemas lá de segurança também, que acho que eu não comento, mas porque assim, o que pode acontecer, né? Uma pessoa, ela pode criar vários perfis falsos e criar um monte ali de interação que vai meio que dar notas falsas para determinados itens. E aí, aplicando esse algoritmo, ele pode, por exemplo, burlar, né? Falar, eu vou dar notas falsas, notas baixas para esses produtos que são meus concorrentes. E para o sistema meio que recomendar coisas, né, favorecendo ele, né?
Tá? Então, isso pode acontecer e tem maneiras, né, de resolver isso. Por exemplo, quando você faz um cadastro lá no site, por exemplo, você tem aqueles mecanismos de verificar que você é você, né? Tipo, né, consulta e-mail ou tem aqueles captcha, né? De você provar que você é humano, né? Enfim, aí você tem vários mecanismos para poder evitar, né, que ocorram esses ataques, né? Que mais? Bom, é basicamente isso, tá? Então essa é a filtragem de vizinhança baseada em usuários, tá? Alguém tem mais algum comentário sobre isso? Não? Ó, então eu vou passar aqui para baseado em item, tá? Vai ser mais rápido, porque é basicamente a mesma coisa, só que é só mudar a dimensão, né? Ao invés de você pensar em linhas, você vai pensar em colunas. Então eu vou passar rapidinho baseado em item, daí a gente faz o intervalo, tá? Então acho que uns 5 minutos aí a gente já dá uma parada, pode ser? Pode ser. Então, baseado em vizinhança de itens, pessoal, é mais ou menos assim, né? Você assiste um filme e, supondo que você fale, né, para o sistema, ou que o sistema infira que você gostou daquilo, né? Ele vai lá e começa a recomendar coisas parecidas, tá? Então, o usuário aqui claramente, né, ele gosta de filmes de dinossauro. Então, o sistema sabe e ele vai lá e recomenda outros itens. Então, assim, também essa figura também eu não gosto muito dela, não, porque esse tipo de abordagem, como está aqui, ela vai ocorrer mais quando você aplica baseada em conteúdo, tá? Que é outra baseada em conteúdo. Que daí sim, né, você vai ter coisas bem específicas com aquilo que você gostou no passado, né, você se baseia apenas no teu perfil. Quando a gente aplica baseado em vizinhança de itens, colaborativa, né, essas recomendações aqui, elas vão ser um pouco mais diversificadas, tá? Então, deixa eu passar aqui adiante, olha só. Para aquela mesma tabelinha, né, de ratings, e aquela mesma recomendação que eu quero calcular, né? Então, ali, para o item 5, qual que seria essa nota? E agora aplicando baseado em vizinhança de itens. Então, eu vou, ao invés de eu pensar em linhas, tá? Que era calcular a similaridade de usuários, como a gente fez lá no outro algoritmo, aqui a gente vai pensar em colunas. Então, dado que é o item 5 que eu quero calcular essa predição, eu vou, então, encontrar a similaridade desse item 5 com todos os outros itens. Tá? Então, eu vou fazendo isso para todos os itens. De novo, você pode fazer isso offline, criando, então, uma tabela de similaridades que vai associar itens com itens, tá? Você vai preencher essa tabela. E é a mesma coisa, gente. Você vai... para calcular a correlação entre o item 5 com o item 4, você pega os itens em comum. No caso dessa tabela, como está tudo preenchido, é esse vetor com esse vetor. Tá? E se tiver valores desconhecidos? Aí foi de novo que eu falei, né? Tipo, se esse aqui estiver faltando, né? Eu vou pegar alguns faltando aqui, ó. Supondo que algo assim, né? Então, para eu calcular a similaridade do item 5 com o item 4, eu vou pegar, então, o vetor 3,
e 5, né, que é esse e esse, e o vetor 3 e 4, né, que é esse e esse aqui, tá? Então você tem o vetor do item 5 e o vetor do item 4. E é isso aqui você vai aplicar também a correlação, né? O item 5 com o item 4. Que pode ser Pearson também. Pearson, cosseno, né? Qualquer uma daquelas correlações. Tá? Então, uma vez você vai aplicar essa similaridade, aí depois você vai pegar os mais similares e depois você vai calcular a predição. Então, a única diferença, são duas diferenças, então, né? A primeira é calcular a similaridade não entre usuários, mas entre itens. E a segunda diferença está aqui na fórmula da predição, né? Que ao invés de você iterar pelos usuários, aqui você vai iterar pelos itens, né? E calcular a nota, tá? Essa predição, gente, que está aqui nessa fórmula, ela não está considerando o viés, né, que é a média, mas você poderia também usar aqui, né? Então isso aqui seria, para ficar parecido com a outra, poderia ser algo assim, né? Ó, predição do usuário do item seria a média daquele item mais J pertencente a I de U, similaridade IJ, R de UJ menos o R de J. Tá? E aqui também, né? J e U, similaridade IJ. Então, lá naquela, baseado em usuário, a gente estava usando a média para somar aqui e aqui também para subtrair, né? E aqui também você pode aplicar a mesma coisa. Aqui eu não sei por que eu coloquei, acho que está no livro lá, né, essa fórmula aqui de cima, que não considera o offset, né? Você não subtrai a média para usar, para trabalhar apenas com offset. Aqui ele está trabalhando com valores absolutos, mas quando a gente usa o offset, você tem a tendência de gerar resultados melhores, né? Porque o que pode acontecer, né? Deixa eu voltar aqui. Isso daqui, né? Pode acontecer entre usuários, né? Quer dizer, entre itens. Aqui está entre usuários, mas pode ter, por exemplo, você tem um item que é muito popular, ou ele você pode ter um viés aí, né? Do tipo, o filme ele é do Steven Spielberg, tá? Então, assim, o usuário, né? A pessoa, quando vai assistir aquele filme, que sabe que é do Steven Spielberg, ele já está meio que com aquela expectativa alta de que aquele filme vai ser bom. E aí, então, você tem um viés ali do item, né, de ter uma propensão também a receber notas mais altas, né, então, assim, você pode, né, trabalhar com uns offsets também para poder, em termos de itens, né, para poder também desconsiderar esses vieses, tá? Tudo bem? Assim, é claro que vai ser menor do que em termos de usuário, mas pode acontecer também. Bom, eu acho que é isso. Ó, em termos de memória, isso aqui é super importante, tá? Tipo, tanto em relação a usuários como em relação a itens, você, como eu estava falando para o Leonardo, né? Imagina uma base de dados com 1 milhão de usuários, que não é muito difícil, mas até menos que isso, né? Mas se você tiver ainda mais trocentos itens para poder recomendar, vai ser muita coisa. Só que, assim, como eu falei, essa tabela é extremamente esparsa
E o que deve ser feito é trabalhar realmente com estruturas de dados que são mais específicas para matrizes esparsas, né? Tá? Eu acho que é isso. Eu já falei de partida fria também. Bom, é isso. Alguma dúvida, pessoal, sobre essa segunda parte aí de vizinhança de itens? Tranquilo? Estão vivos aí, gente? Estão acordados? Tranquilidade aqui. É difícil dar aula para mão de bolinha. Eu sei como é, professor. Complicado dar aula para máquina, né? Maria, é isso aí. Na prática mesmo que vai surgindo as dúvidas, né? É isso aí. Mas beleza. Vamos fazer um intervalo, gente? 5 minutinhos? Pode ser? Então, ó, 9h37. Então, mais 9h45, tá? Pode ser? Eu vou parar a gravação aqui. Aí a gente volta daqui a pouco, tá?